um encontro do Ciclo Aberto ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Meu nome, Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Aproveitamos também dar as boas-vindas àquela pessoa que está ingressando na sala nesse momento, bem como a cada pessoa que está assistindo a esse vídeo em um outro momento. É uma grande alegria iniciarmos o primeiro encontro do nosso ciclo no ano de 2024 com mais um tema bastante convidativo. Primeiramente, falando, o projeto Ciclo Aberto ESAP, ele nasceu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome que eu venho oferecendo no programa de pós-graduação, e é um projeto de extensão universitária totalmente voluntário, que tem diversos objetivos, e aqui a gente destaca o projeto como um espaço de interação da universidade, da academia, com os demais setores da sociedade, e também a ideia e a intenção de produzir conteúdo audiovisual, original, atualizado, que fica disponível em nosso canal do YouTube. Rapidamente, a equipe que compõe aqui, a organização desse nosso ciclo de encontros, podemos dar destaque ao professor Lindomar Gonçalves, professor da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, presente conosco aqui também como comentarista. O projeto conta com a participação de professores, professoras, alunos e alunas da graduação e da pós-graduação. Contamos com a parceria de duas organizações da sociedade civil, a Catalisa e a GDS. Nelson Pedroso, presidente da GDS, costuma estar sempre presente na grande maioria dos nossos encontros. Saudamos a todos. Vale resgatar o nosso último encontro do ano de 2023, ocorrido ali no final do mês de novembro, contou com o tema da avaliação do ciclo de vida, avaliação de impactos ambientais como instrumento de tomada de decisões, apresentado pela professora Andréa Nunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma especialista no tema, trazendo estudo de caso com uma ótima discussão. E sim, como comentarista, a nossa convidada, a professora Giovana Algolevan, colega nossa aqui da UFMG. Vale a pena conferir esse vídeo gravado no nosso canal do YouTube. Como de costume, antecipamos os convidados e o tema do encontro do próximo mês. Temos aí agendado, então, contamos com a presença de todos e todas, 17 de abril, a partir das 19 horas. Vamos contar com o professor Carlos Moraes, da Unicinos, do Rio Grande do Sul. Ele vem se dedicando, nesses últimos anos, a essa temática. Ele vai trazer para a gente como tema integração de fluxos de massa e energia para materiais estratégicos na perspectiva da ecologia industrial. Justamente, a análise de fluxo de massa, a análise de fluxo de energia é uma ferramenta muito importante de mensuração da sustentabilidade. E aí, pensando nesses materiais estratégicos, metais de transição energética, poderíamos discutir, inclusive, a questão de risco de desabastecimento da cadeia. Como convidada também, Bruna Henrique, mestranda, aliás, recentemente defendeu a dissertação de mestrado dela aqui pelo nosso programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Bruna é uma profissional da área ambiental que atua no setor de mineração. Finalmente, conforme amplamente divulgado, vamos, dentro de instantes, passar a palavra ao professor Paulo Assis, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, um profissional da engenharia metalúrgica com uma vasta experiência, uma trajetória inicialmente na iniciativa privada e depois, uma carreira muito atuante na academia. Então, o tema de hoje, sustentabilidade em ambientes tecnológicos com redução substantiva de gases de efeito estufa na produção de ferro e aço, abordando essa questão da transição energética, essa questão da produção de hidrogênio, de aproveitamento de biomassa. Teremos uma rica discussão nesse encontro. O professor Lindomar Gonçalves integra aqui a nossa equipe organizadora do Ciclo Aberto ESAP e hoje está como convidado comentarista.
Rapidamente, em termos institucionais, convidamos todos e todas a conhecer o portal FMG Sustentável, que vem colaborando conosco na divulgação desse nosso ciclo aberto de encontros. Vale conferir. Principalmente para quem está vindo pela primeira vez, a dinâmica do encontro. Estamos nesse breve momento de abertura, de boas-vindas. Vamos passar, dentro de instantes, a palavra para o nosso convidado, o professor Paulo Assis, responsável pela apresentação do tema central. Na tua fala, Paulo, fique à vontade para fazer uma alta apresentação sua, também da sua equipe de pesquisa, o seu grupo de pesquisa. O professor Paulo vai ter aproximadamente 40 minutos para fazer a sua explanação sem interrupção. Na sequência, vamos passar a palavra para o professor Lindomar, como comentarista, que terá aí um tempo de até 10 minutos para destacar alguns aspectos. Após as palavras do professor Lindomar, finalizaremos a primeira parte desse nosso encontro, terminaremos a gravação desse vídeo e ficaremos totalmente à vontade na segunda parte do encontro para interação com o público, com perguntas, com contribuições, com dúvidas. Então, essa é a ideia. Ao final do encontro, eu me proponho a fazer uma breve síntese e um fechamento. Antes de passar a palavra ao professor Paulo, quem acompanha sabe que já há muitos e muitos anos eu venho utilizando, não é, essa letra do alfabeto grego, que é utilizada como símbolo do infinito, como um convite para cada um de nós concentrarmos nossa atenção com inteireza, com qualidade de presença no aqui e no agora, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, e realmente o presente é o que temos de real e concreto, que possamos, então, desfrutar do melhor modo possível desse nosso encontro. Eu vou finalizar, nesse momento, o compartilhamento da tela e passar a palavra ao professor Paulo Assis, novamente agradecido pela sua presença, pelo aceite, né, do nosso convite, e, por gentileza, pode compartilhar a sua tela. Agradecido. Quando se fala em grande imbróglio, nós estamos comentando exatamente uma questão, vamos dizer, colocada aí internacionalmente, que é a redução de gases de efeito estufa no processo de produção de ferro e aço nos próximos 27 anos. Esse é um problema real e nós temos de evoluir no sentido de resolver antecipadamente o problema, porque ele já existe o problema. E, em 2023, a utilização de biomassa na coqueria tem sido um desenvolvimento bastante sucesso, num projeto que nós desenvolvemos junto com o pessoal da Gerdau, em Ouro Branco. Bom, em termos da equipe, né, nós temos hoje 9 alunos de doutorado e 9 alunos de mestrado e 4 alunos de graduação nesse trabalho. Aqui uma foto, né? Nós temos a Ana Paula, inclusive, está, vamos dizer, uma das alunas de doutorado, né? Ela trabalha nessa área de coprodutos, mistura de coprodutos, né? Dentro do conceito também ambientalmente correto, né? Nós temos a Ana Porfírio, que atualmente desenvolve um trabalho na área de produção de cobre verde, né? Utilizando hidrogênio. O Amaury está trabalhando num projeto extremamente interessante, que é a geração de energia elétrica através de um túnel de vento, através de um tapa térmico, que se chama, né? Aproveitar a energia térmica do processo siderúrgico ou de outro processo qualquer para geração de energia elétrica. O Aldrin, ele trabalha na parte de modelamento na área de mineração. Hoje, ele acabou de chegar agora do Canadá, né? Desenvolveu um trabalho extremamente com o professor Human, na Universidade de Alberta, está terminando o doutorado em breve, né? nessa linha de modelagem matemática, com o objetivo, lógico, de melhorar as condições operacionais de uma mineração, no caso, mineração de ferro. A turma de baixo, nós temos o Dimas, né? Eu também o engenheiro, professor do IFMG e colaborador da Gerdau, trabalha na parte de bioenergia. A Laís, na ArcelorMittal, trabalha na parte de refratários de sílica, produção de ferro e aço, vamos dizer, com um foco bastante grande na questão ambiental.
A Natália, hoje, nós tivemos, inclusive, uma reunião, um trabalho bastante interessante. Nós estamos iniciando, junto com a Samarco e outras empresas, da parte de economia circular. O Orimar trabalha na área de biomateriais, no sentido de utilização de ligas de ferro, titânio, nióbio, titânio, níquel, no sentido de melhorar as condições de implantes em seres humanos. E o Sinésio está terminando o doutorado, a parte de recuperação de energia. Nos alunos de mestrado, nós temos também algo em torno de 9 alunos. Nós temos aqui eu não coloquei você, Gabi, porque você terminou o mestrado, né? Vai começar o doutorado. Então, a Aline, a Ana Cristina e mais um aluno, e o Vinícius, eles estão trabalhando, aliás, trabalharam num projeto, estão terminando o projeto, na área de mexilhão dourado, para resolver um dos grandes problemas hoje no Brasil, no ataque sistemático do mexilhão dourado nas redes fluviais, né? O Gerson terminou já o seu mestrado na parte de injeção de pneus em altos fornos, o Eduardo Pascal na parte de fabricação de aço, o Vinícius trabalhando na parte de pós de níquel-titânio, a Elia na parte de biometalurgia, o Paulo Menezes na ligas de nióbio, o Iago, hoje ele está na Universidade de Trondheim, onde foi feito o doutorado de um dos professores da UFMG. Ele está fazendo um trabalho de parceria já com a Universidade de Trondheim, termina o mestrado esse ano aqui em Ouro Preto. O Cléris trabalha na Gerdau, em Barão de Cocais, e o Ricardo Taufer na parte de utilização de resíduos da área de biomassa na coqueria. Aqui eu vou passar isso rápido, isso aqui não vem ao caso rapidamente. Esse aqui é um grupo de pesquisa da Escola de Minas, né? Todos orientados, meus orientados, e o trabalho, vamos dizer, o nosso trabalho futuro, sob o ponto de vista de resultados para a sociedade, primeiro, aumentar a interação desse grupo de pesquisa entre os brasileiros, indianos, alemães, japoneses e outros países, o estudo e desenvolvimento de uso de biomassa na fabricação do ferro e aço, para reduzir principalmente os gases de efeito estufa, desenvolvimento de biotecnologia para ser usada na fabricação do ferro e aço, desenvolvimento de projetos que tenham vamos dizer, uma conotação sustentável, economia, ambiental e custo. E, naturalmente, a questão aí de custo, de educação, pesquisa e inovação são basicamente a nossa chave para o desenvolvimento de todos esses projetos. Bom, inicialmente, então, o tema está relacionado, então, à questão do desenvolvimento sustentável, do lado economia, do lado progresso social e, naturalmente, a questão ambiental. Já o nosso querido Mahatma Gandhi, ele já dizia que, em função disso, muitas coisas que estão acontecendo têm que ser modificadas. Os modelos de desenvolvimento têm que ser modificados em função, vamos dizer, desse conceito. Já em 1945 eu já dizia isso. Do ponto de vista de economia circular, nós temos uma população, uma economia, uma tecnologia que está, vamos dizer, crescendo. Certo? Existe em função desse crescimento da população, espera-se em torno de 10 bilhões de pessoas no mundo em 2050, vai haver um consumo de energia, uma demanda da ordem de 1,3% ao ano, né? E, em função desse aumento da energia, certamente vai aumentar a demanda de energia, vamos dizer, de diferentes formas. E o objetivo, então, no ano de 2050, é reduzir o consumo de energia em fontes não renováveis de zero. É uma tarefa hercúlea para ser desenvolvida. Então, a universidade tem um papel extremamente importante nesse conceito. Aqui uma figurinha mostra, vamos dizer, uma situação de energia que é necessária no mundo, né? Nós temos aí praticamente 80% de toda a energia produzida no mundo é não renovável, e 20%, aproximadamente 18%,
fonte renovável. E essa fonte renovável, basicamente, nós temos um papel muito importante, o Brasil tem um papel muito importante, que é o uso de biomassa. No aspecto de combustíveis de biomassa sólidos, né, nós temos uma série de materiais que poderiam ser utilizados, mas dois pontos eu gostaria de salientar. Primeiro, é com relação ao resíduo da agricultura. Principalmente no Brasil, nós temos um volume de resíduos da agricultura imenso. Por exemplo, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar gera-se hoje o correspondente a quase 200 milhões de toneladas de bagaço, de resíduo. 90% mais ou menos desse resíduo é utilizado para geração de energia elétrica e nós temos um excedente. O que faz com esse excedente? É uma das ideias, né? O outro item seria os resíduos dos animais, né? Esses animal waste seriam os resíduos, principalmente de animais quadrúpedes, né? Nesse sentido, a engenharia sanitária da UFMG tem um professor que desenvolveu nos últimos 20 anos um trabalho excelente, né, nessa linha de aproveitamento através de biodigestão. E aí nós temos basicamente duas alternativas, vamos dizer, para a conversão desses combustíveis no sentido de aproveitá-los industrialmente. Uma seria através de queima direta. O outro seria através da conversão desses resíduos em biocombustíveis, gasosos ou líquidos. Então, nós temos aqui como subprodutos, ou como produtos, o etanol, o metanol e o gás. Né? Como combustível gasoso, no caso de queima direta ou, eventualmente, a conversão, nós temos o gás natural sintético, que é o biogás. Esse pode ser, no nosso modo de entender, se é dentro desse conceito, dessa patente que foi desenvolvida junto com a UFMG, uma alternativa excepcional, que nós vamos mostrar aí no final. Esse trabalho ele foi apresentado por um professor da Universidade de Delhi, né, publicado nessa Universidade de Delhi, que surgiu, inclusive, esse conceito, junto com o pessoal da área de ciências biológicas, desenvolver essa patente. Bom, então, nós temos aqui, dentro desse foco de gás de efeito estufa, um histórico rápido, né, desse item. Então, inicialmente, em 97, protocolo de Kyoto. Em 99, nós fomos um dos primeiros pesquisadores a publicar a injeção de plástico em alto forno, um projeto desenvolvido na Austrália, na cidade de Perth. Em 2003, nós começamos a desenvolver biomassa para usar produção de ferro e aço, né? Tratamento de resíduos, inicialmente na área de odontologia para redução de fósforo, né? Cárie, por exemplo, é devido a fósforo, por isso que nós começamos pela odontologia da UFMG, e depois nós evoluímos para zinco, nós conseguimos, através desse tratamento de biomassa, nós conseguimos reduzir 90% a 95% através desse tratamento biológico, biometalúrgico, né? Que é uma solução, vou dizer, para grande parte das empresas que trabalham com zincagem na área siderúrgica. Em 2012, nós fizemos uma parceria com a Ondatec, que é uma empresa que foi iniciada na Uniub, em Uberaba, e desenvolvemos um projeto junto com a CEMIG para a fabricação de carvão vegetal através de micro-ondas. A ideia é meio maluca, mas a ideia é extremamente interessante, que foi demonstrada a possibilidade técnica e econômica de se fazer a produção do carvão vegetal, não através do sistema comum, sistema de carbonização, através de micro-ondas. Esse projeto foi desenvolvido em 4 anos, né? E hoje está no mercado aí, através de uma empresa do Rio de Janeiro. Em 2015, nós utilizamos, então, biomassa e terminamos um projeto junto com o pessoal do Cefet de Timóteo, utilização de biomassa para ser utilizada em altos fornos. Biomassa, nesse caso, entendido como resíduos da biomassa. O primeiro projeto também desenvolvido internacionalmente para utilização de biomassa em altos fornos. Em 2019, a biodigestão com biotecnologia para produzir biogás, é um projeto de um doutorando da UFMG, que terminou já o doutorado, né? Utilizando, inclusive, parceria com o pessoal da sanitária da UFMG. Em 2021, nós iniciamos um projeto de metalurgia do pó com ligas de ferro nióbio e outras ligas, e
estamos desenvolvendo hoje, com um doutorando, um novo desenvolvimento que é a utilização de cinzas do café, cinzas de produção do café, para a substituição do asfalto, que é vamos dizer, um projeto altamente inovador, desenvolvido por um aluno, o nosso Rafael, né, que é um dos alunos do doutorado, termina esse ano também esse projeto. E nós entendemos que em 2023 nós já temos a tecnologia de uso de biomassa na coqueria em baixo percentual. E iniciamos agora, em 2024, um curso de mestrado na parte de biomassa, de inovação, produção de ferro e aço, junto com uma instituição na Índia, que é do Madras Institute of Technology. Em 2030, nós já imaginamos novas tecnologias para serem inseridas no mundo, combinação dos resultados de pesquisa. Então, nós temos aí algo em torno de 7 anos para fazer, vamos dizer, a evolução dessas tecnologias de laboratório, planta piloto para uso industrial. Bom, o conceito de sustentabilidade já tem sido mostrado aí pela ONU, né? Ele envolve tanto a parte de proteção e desenvolvimento, a parte de desenvolvimento econômico e questão social. Não existe, naturalmente, exaustão de recursos naturais, vamos dizer, dentro de uma visão, dentro da visão da ONU hoje, né? Bom, sob o ponto de vista de hidrogênio, né, nós temos aqui basicamente as cores do hidrogênio, eles estão relacionados à fonte, ao processo e ao resíduo, né? Então, nós temos, por exemplo, o hidrogênio preto ou cinza, né? Através do carvão e do lignito, processa a gaseificação e o resíduo é CO2. No caso do hidrogênio cinza, é através do metano. Esse metano ele pode ser o metano procedente do gás natural ou não, né? Através da reforma com vapor e gera-se o CO2. O hidrogênio azul seria através do metano, o carvão, através de reforma, gaseificação e captura de carbono. E outras fontes, né? Turquesa, que seria metano, pirólise, e o resíduo seria carbono sólido. Nós temos o amarelo, seria através de energia solar, eletricidade, através dos grids que nós temos no país, ou outro fora, né? Através de eletrólise. O hidrogênio rosa seria através de fonte nuclear. Aí nós temos de verificar uma outra questão fundamental, que se a energia nuclear é de fissão ou de fusão, né? A eletrólise, e temos um resíduo, em função exatamente do processo de geração da energia, nós temos um resíduo nuclear. E, finalmente, o hidrogênio verde, que seria a fonte de energia renovável, eletrólise e emissão zero. Então, certamente, todos esses, esse aqui é dos grandes grande expectativa, vamos dizer, do ponto de vista de não ter nenhuma emissão. No entanto, né, nós não podemos esquecer uma questão do custo. Nós tivemos, em 2015, um acordo internacional, o Acordo de Paris, né, COP 2015, COP 21, né, onde se fala sobre a evolução da quantidade de CO2 no universo, né, na Terra. Então, nós temos em 1990, que a linha de base em 1990, houve um crescimento quase que linear até 2020, algo em torno de quase 55 bilhões de toneladas. Aí, em função, vamos dizer, das medidas que vão ser tomadas, nós temos, então, uma obrigação de redução. Então, 2030, espera-se, dentro dessa linha de cortar 7,6% por ano essa emissão, nós temos uma redução de 1,5%, perdão, 1,5 graus, se for 2,7, é 2 graus. Então, já existe um acordo internacional que demanda efetivamente um trabalho conjunto entre a sociedade, entre as empresas, entre
as universidades, a pesquisa, né, de tal forma a conseguir isso aí. A questão da energia ligada ao hidrogênio é muito antiga, né? Então, nós temos aí, primeiro, no século XIX, o primeiro balão aí que subiu, né, praticamente utilizando hidrogênio. Em 1806, por exemplo, o primeiro motor utilizando hidrogênio e oxigênio. Em 1807, sabe? Algo em torno de 215 anos atrás, um carro a hidrogênio. O hidrogênio do eletrólise foi desenvolvida nessa época por esses dois pesquisadores, dois grandes pesquisadores, em 1789, né? Em 69, nós tivemos aí a ida do primeiro homem sendo colocado na Terra, utilizando basicamente na propulsão disso aqui, hidrogênio. Então, houve uma evolução substantiva que gerou, inclusive, esse sucesso do Apollo 11. Como é que é a visão futura do hidrogênio? Está mostrado dessa forma aqui. Se você trabalha com energia fóssil, você vai ter uma emissão de gases de efeito estufa, não tem dúvida. Então, nós temos, de alguma forma, de mudar essa energia não renovável para energia renovável. Então, uma série de fontes aí que já foram bem trabalhadas, bem estudadas aí ao longo dos anos. E nós temos, então, uma grande vantagem, que é a geração de emprego, vamos dizer, nessa nova onda de desenvolvimento tecnológico no mundo. Bom, então nós temos aí, por que o hidrogênio? Então, nós temos aqui 5 itens de controles: fonte, conteúdo de energia, quantidade de energia em megajoules por quilo, a emissão, a questão, um dos grandes problemas, que é o problema de você distribuir e ter guardar esse hidrogênio, né, e a flexibilidade. Então, você tem as vantagens: alta disponibilidade, elevada disponibilidade. Nós temos, talvez, uma das maiores concentrações de energia comparadas com a energia não renovável, 142 em relação, muito melhor do que o diesel, né? Emissão de CO2 praticamente zero, se for hidrogênio verde, um grande potencial na parte de distribuição, e uma energia limpa e flexível. A desvantagem: baixa densidade, esse é um dos grandes problemas. Questão do custo, vamos dizer, para fazer essa emissão desse hidrogênio verde, e a dificuldade de você subsidiar, vamos dizer, esse hidrogênio, ou guardar esse hidrogênio com risco. Bom, aqui nós temos a produção de hidrogênio, não vou muito entrar nessa parte, que nós já falamos um pouco sobre isso. Produção de hidrogênio, basicamente, a reforma pelo gás natural, utilizando vapor, ou, eventualmente, utilizando CO2, né? No caso de reforma por vapor, é interessante porque o custo é relativamente baixo. CO2 é melhor ainda, por isso do conceito de utilização do biodigestor, do biogás, né? Que você combina o CH4 gerado na biodigestão com o CO2, gerando mesmo CO e hidrogênio. O CO serve para redução, vai gerar CO2, e esse CO2 entra no sistema novamente para resolver um problema, que é a geração de gases de efeito estufa. Um aspecto importante é que, neste caso específico, você gasta, vamos dizer, a quantidade de vapor d'água. Você tem um custo associado a isso, né? Mas você tem uma geração de calor, vamos dizer, nesse sistema, quando você combina o CO com H2O, a reação de vapor d'água, gerando CO2 e H2. A eletrólise de água é outra alternativa, né? No anodo, você tem a produção do oxigênio, do ânion hidrogênio. No cátodo, esse cátion hidrogênio combina com o elétron e gera o hidrogênio gasoso. A reação final vai ser, então, a geração do hidrogênio e oxigênio. E a gasificação do carvão, basicamente, é a combinação do carbono, oxigênio e água, ou vapor d'água, gerando hidrogênio e CO. Bom, em termos de fonte atual, né, 2018, de acordo com essa fonte, nós temos
o hidrogênio verde, que é chamado de hidrogênio verde, que é verde, na verdade não é verde, né? É o gás natural, 48%, 30% de petróleo, 18% de carvão mineral e eletrólises, 4%. E assim ele pode ser efetivamente o hidrogênio verde. A visão futura do hidrogênio seria economia aí de 2016, né? Considerando 2016, você tem uma demanda final de 18%, uma baixa emissão de CO2, 6 toneladas, 6 milhões de toneladas, uma venda anual de 2,5 trilhões de dólares, com um aumento da empregabilidade de 30 milhões. Então, vamos dizer, uma visão futura dentro de uma visão ainda um ano depois do Acordo de Paris. Agora, essa figura que eu acho interessante, da Irena, e que mostra, vamos dizer, um aspecto fundamental dentro da questão de sustentabilidade, que é o custo, né? Então, por exemplo, se você hoje produz hidrogênio verde, o custo estimado, o professor Lindelmar pode possivelmente confirmar esse valor depois, né? Seria da ordem de 10 a 13 dólares por quilograma de hidrogênio. Quando você passa para o hidrogênio cinza do gás natural, ele cai para 4, valor médio 4. Preto, cinza com carvão, o azul com, eventualmente, com você entrar esse CO2 na Terra, né? Injeção de CO2 na Terra, de 6 a 7, e o nosso hidrogênio cinza, através do biorresíduo, principalmente da utilização de resíduos orgânicos e, eventualmente, de resíduos de quadrúpedes, ou mesmo de bípedes. Nós temos um custo menor de $1 por quilograma de hidrogênio. Então, a diferença entre o primeiro e o último é gritante. Ou seja, hoje, sob o ponto de vista econômico, o green hydrogen para o setor siderúrgico é inviável. Agora, o hidrogênio cinza é totalmente viável sob o ponto de vista de custo. Bom, a produção do hidrogênio cinza é muito simples, né? O conceito é levar os resíduos do animal para um sistema de mistura esse material, adiciona água ou não, em função da umidade necessária, entra no biodigestão, faz a fermentação. Durante um certo tempo, nós temos aí 28 a 30 dias, você produz o CH4 e o CO2. São dois subprodutos gerados devido à biodigestão. Hoje, nós já temos tecnologia para reduzir esse tempo de 28 para 2 dias, quiçá menos tempo. Né? Produzimos o biogás e o biofertilizante. Esse biofertilizante vai ser utilizado na própria agricultura, sem nenhuma restrição. E o biogás vai ser utilizado em diferentes aplicações de energia, na área industrial, etc. Então, uma composição típica de um biogás, metano da ordem de 60%, comprovado nessa pesquisa do professor Máximo da UFOP, dióxido de carbono em torno de 40%, e o restante ppms, ou em percentual de volume bastante baixo, dizer, que acontece durante esse processo de biodigestão. Então, se você compara o biogás com o gás natural, ele mostra que 90% a 100% do metano ele pode ser utilizado na produção de ferro-gusa, ou, eventualmente, na produção de aço, como combustível auxiliar. A injeção de gás natural ele garante o uso do hidrogênio como redutor, como o carbono, que é normalmente usado. A situação no Brasil do gás natural é uma situação complicada, porque nós não temos gás natural, atualmente, há mais de 20 anos. A expectativa, vamos dizer, das reservas medidas atualmente indica que em 2043 nós não temos mais gás natural. Então, ou seja, nós temos atualmente uma demanda já em crescente e uma geração que não é crescente, uma geração que é reserva, está limitada. Então, esse é um dos grandes problemas do gás natural. Qual que é o conceito, então? Está quase terminando, tá, Lindomar? Eduardo, estão me Tá ouvindo? tranquilo, pode continuar. Tá. Paulo, siga tranquilamente, Tá, siga beleza. no teu ritmo. Tá bom, tá ótimo. Então, qual que é a ideia? Usando o biogás no alto forno,
ou, eventualmente, no processo de redução direta. No alto forno, é um processo já comum, né? Onde você utiliza, na parte inferior do alto forno, nas ventaneiras do alto forno, na parte inferior, você utiliza carvão mineral, carvão vegetal, e usa também o gás natural, a injeção simultânea dos dois combustíveis. Essa é a primeira alternativa. Pode ser feito imediatamente. Se nós tivermos biogás suficiente em uma determinada região, esse biogás pode ser transportado ou veiculado através de tubulações diretamente para a usina siderúrgica. Nós temos, inclusive, já na região sudeste, vamos dizer, condições de fazer essa logística a um custo baixíssimo, né? Bom, e no processo de redução direta, nós temos de reformá-lo. O seu CH4 ele não serve para o processo de redução, mas o CO sim. Então, essa reforma, a combinação do CH4 com o CO2, seu CO2 vai substituir a umidade, vai substituir o vapor e vai gerar, então, o CO. O CO e o hidrogênio vão entrar no reator de redução direta e proceder, então, à produção de ferro-esponja, que é um dos metais primários, do ferro primário, que vai ser utilizado na serraria para a produção de aço. Então, essa é uma solução, vamos dizer, veiculada, inclusive, na patente, mostrando, vamos dizer, a solução rápida para isso, né? Houve uma simulação já matemática, né, de um doutorando que mostra, ele faz uma simulação utilizando gás natural, biogás, mistura dos dois e depois só gás natural e biogás. Então, só biogás sem gás natural, e ele mostra, vamos dizer, a geração do volume de gás correspondente a cada situação. E mostra um dado muito importante no alto forno, que seria a relação entre a utilização máxima de biogás no alto forno, no tocante ao consumo de combustível, que é um dos itens, vamos dizer, fundamentais no que tange ao custo de produção do ferro-gozo. Ele mostra, por exemplo, que o coke rate, ele sai, perdão, fuel rate, ele sai algo em torno de 500 quilos, chega a algo em torno de 600 quilos, quando se utiliza 100% de biogás. É um custo muito mais baixo. Então, o importante aqui não é nem propriamente a variação do consumo de coke, mas o grande ponto positivo é a variação do custo de produção do ferro-gozo no tocante ao combustível. Bom, no caso de redução direta, nós temos, então, a reforma do gás, que é feita, com gás natural também é feita a reforma. Mesmo sistema de reforma utilizado do gás natural, vamos utilizar para a reforma do gás, utilizando essa unidade de redução direta, por exemplo, Midrex, né? Então, no caso específico do gás de efeito estufa, o CH4, se ele não for seu CH4 procedente dos resíduos orgânicos e dos resíduos dos quadrúpedes e dos bípedes, eles vão gerar uma quantidade imensa de CH4 em condições aeróbias, na condição do ar. Então, ou seja, se você não faz esse tratamento em biodigestão, aquele CH4 está piorando 21 vezes em condições similares ao CO2. Então, é fundamental que os resíduos dos animais sejam tratados através de biodigestão. Aí eu diria mais, os resíduos animais, os resíduos orgânicos e os resíduos derivados de biomassa. Esses resíduos, de alguma forma, em algum tempo, vai gerar o CH4. Né? E aí, essa é a grande vantagem. Quando você faz essa biodigestão, você produz o CH4, o CO2, que não serve, a princípio, você acelera o processo. Acelerar o processo significa que você estaria piorando as condições, mas você reforma o gás, transforma em CO e hidrogênio, e esse CO e hidrogênio vai ser colocado no forno, vai gerar, nesse processo de redução, CO2, esse CO2 entra no processo junto com o CO2 do biogás e consegue reduzir aí 95% dos gases de efeito estufa, talvez um pouquinho mais, né? Tem até um aluno hoje que nós discutimos do Itaú, ele que vai começar mestrado comigo, para mostrar exatamente esse ponto. Quanto que nós vamos garantir em termos de utilização desse biogás no que tange a produção
dessa energia. E aí eu fiz um cálculo considerando utilização do biogás na produção de ferro e aço no mundo. E aí coloquei 3 países e no mundo. No Brasil, nós poderíamos, hoje, sair de capacidade de produção 50 milhões, produção no passado 35 milhões, aí vai passar para 500 milhões de toneladas. A China produz hoje 1 bilhão de toneladas, toda a base de carvão mineral, ela pode produzir 800 milhões de toneladas à base do biogás. Pode produzir só com resíduo de quadrúpede, a maior concentração de bovinos do mundo está na Índia. Não sei se você sabe, mas a vaca é sagrada na Índia, né? Então, ou seja, quando você chega lá, você está dirigindo o carro, por exemplo, você não pode nem buzinar. Se de repente uma vaca passa no sol, você não pode buzinar, não. Você pode ser até preso, né? Não pode tocar na vaca, não. Então, ou seja, a Índia, vamos dizer, é um país ótimo, porque nós poderíamos passar a produção na Índia de hoje 120 milhões para 700 milhões de toneladas. E no mundo, algo em torno de 5 bilhões de toneladas previstos para este ano de 2050 poderia ser utilizado biogás em diferentes países, sem carvão mineral, sem coque, sem gás natural e sem carvão vegetal. Somente resíduo orgânico e resíduos do quadrúpede. Então, essa é uma ideia, né? Esse é um projeto, vamos dizer, extremamente alvissareiro, extremamente demandante em termos de desenvolvimento de tecnologia, e eu convido todos vocês a adentrarem no projeto para a gente trabalhar. Aí é o seguinte, eu gostaria só de fechar essa questão mostrando 5 parâmetros extremamente importantes para mostrar, para comprovar, vamos dizer, a sustentabilidade do projeto. Então, primeiro, vantagens sociais. Primeiro, você pode utilizar cooperativas produzido em fazendas utilizando biogás. Então, essa é uma vantagem de quê? Empregabilidade. Melhora o salário e as condições de vida nas pequenas cidades. Ou seja, o que ocorreu na década de 50, na década de 40, 50, 60, principalmente no Brasil, que é um êxodo das pequenas cidades para as grandes cidades, gerou o quê? Gerou um problema de formação de favelas, aumento de drogas e, naturalmente, vai haver exatamente o caminho contrário. Menos êxodo das pequenas cidades para as grandes cidades. Vai ser o contrário das grandes cidades para as pequenas cidades, porque o dinheiro está lá, o recurso está lá. Né? E não formação de favelas, drogas e redução de crimes. Então, vamos dizer, esses 4 pontos demonstram as vantagens sociais. Vantagens ambientais. O uso de menos materiais, vamos dizer, que demoram bilhões de anos. Né? 50 milhões. Na época o carvão, o gás natural, ele é procedente de restos animais processados durante milhões de anos. Então, nós estamos aumentando a vida útil das fontes de gás natural. Não para a Rússia tem demasiado. Né? Conversão do metano em CO2. Esse é um outro ponto extremamente importante. O metano é 21 vezes pior que o CO2. Então, nós estamos convertendo o metano em CO2, reduzindo, só desse conceito, nós estamos reduzindo algo em torno de 95%, só esse conceito, 95%. E menos corte de árvores. Né? Por quê? Porque um dos conceitos é passar para a criação intensiva de gado. Então, ou seja, você não vai mais abrir grandes áreas para a criação de gado, principalmente no oeste, no caso, na região centro-oeste do Brasil. Logística, o mesmo sistema para transporte do gás natural você usa para o gás natural, o gás sintético, o biogás. Custo e investimento, isso já foi calculado. Menor investimento comparado com o gás natural. Então, a Petrobras, ao invés de gastar $1.000 para geração do gás, a mesma quantidade de energia, você vai gastar 100 mil. Perdão, 100. Então, o custo de investimento, o CAPEX, é extremamente menor. E o custo comparado ao custo operacional, OPEX, também é menor. O custo operacional é menor. Então,
você reduz o custo de capital e reduz o custo operacional. E uma alta performance quando comparada à geração de energia elétrica. Lógico, nós não estamos falando que nós não vamos utilizar o biogás para geração de energia. Pode ser utilizado em excesso. Então, nós vamos direcionar para a área de metalurgia, seja metalurgia ferrosa ou não ferrosa, com rendimento de 75%, quando você compara com geração de energia elétrica, 30%. Né? E, finalmente, a questão da criação do gado, principalmente. A ideia é passar do extensivo, que no Brasil hoje é mais de 90%, para intensivo. Bom, como conclusões, então, já terminando, né? Nós entendemos que o hidrogênio é o futuro da nossa produção de ferro e aço, tanto no Brasil quanto no mundo. O hidrogênio cinza, né, é uma oportunidade interessante para ser utilizado no alto forno inicialmente, fase 1, e nas unidades de redução direta. A partir de 2035, por exemplo, a Gerdau, em 2035, ela desativa, a princípio, as unidades de coqueria. Ou ela desativa totalmente e parte por um projeto já para utilização de uma fonte de energia renovável, que seria o hidrogênio cinza. Na redução direta, é esperado uma redução, no mínimo, de 95% de gases de efeito estufa. Conectado com o meio ambiente, o hidrogênio cinza é a solução para forno elétrico a arco, ao invés de utilização do LD, porque o LD ele vai gerar CO2. O carbono do Gusa, durante o processo de injeção de oxigênio, vai gerar CO2. Então, nós não vamos ter mais isso. Nós vamos utilizar o ferro esponja na serraria elétrica, utilizando, naturalmente, uma geração menor de gás de efeito estufa. O custo do biogás é bem menor que o gás natural. Hoje, estima-se em torno de meio, 1 para 2, né? E a sustentabilidade, custo, social e economia, pode ser obtida através da utilização do gás, da utilização de gás dos processos de redução direta com forno elétrico e resíduos de bovinos, ou de suínos, ou os dois. Né? E aí entra uma questão, vou dizer, extremamente importante, que é a mudança, vamos dizer, da filosofia de produção de aço. Né? O biogás é produzido praticamente livre, resolvendo um problema de contaminação do solo, da água e contaminação da atmosfera. Por quê? Porque, vamos dizer, o solo não vai ser mais contaminado pelos resíduos bovinos. A água não vai ser mais contaminada por isso. E o CO2 também não vai mais para a atmosfera. Nós vamos reduzir a quantidade de CH4, praticamente a zero. Então, as referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Coutinho pelo convite. Agradeceria também as organizações aqui no Brasil, seria a Escola de Minas, né? Uma escola fundada em 12 de outubro de 1876. Em 2026, nós estamos fazendo 150 anos. FIMAT, que é o Programa de Ciências Materiais, aí com a Varex, que foi uma empresa incubada dentro da UFOP, hoje já é empresa já livre da incubação. A UFOP, CNPq, a CAPES e todos vocês pela atenção. E também eu gostaria de agradecer aqui essa universidade, a Banaras Hindu University, que me presenteou, vamos dizer, durante essa visita que eu estive lá em outubro, com um título especial lá dentro da instituição. Muito obrigado e agora estou à disposição para quaisquer perguntas que sejam pertinentes ao tema ou, eventualmente, a outros temas. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Paulo Assis, nós é que agradecemos, né, o seu aceite ao nosso convite e principalmente por partilhar conosco toda essa experiência sua, do grupo de pesquisa na UFOP, pensar que você realmente lá atrás, né, tantas décadas, já tinha parceria aí com profissionais da Índia, da China, né, nessa sua trajetória internacional. Sem dúvida alguma, você nos traz aí um tema atualíssimo, né, de grande relevância nesse nosso contexto aqui de descarbonização da nossa economia,
né, de transição energética, com ênfase aí para a questão de aproveitamento de biomassa, produção de hidrogênio. Enfim, teremos sim muita coisa para conversar. No segundo momento do encontro, o pessoal aqui, o público, vai poder interagir, fazer perguntas, a gente vai poder bater um papo. Eu aproveito e dar as boas-vindas também a cada pessoa que ingressou nos minutos logo após o início da apresentação do professor Paulo. E diretamente, então, vamos passar a palavra para o Lindomar, professor Lindomar Gonçalves, da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, que está como convidado, não apenas como membro da nossa equipe aqui do Projeto Ciclo Aberto Pesado, mas nesse encontro também como comentarista. Lindomar, a palavra está com você, fica totalmente à vontade. Boa noite a todos, boa noite novamente ao professor Paulo, obrigado por aceite aí do nosso convite, parabéns pela apresentação, muito pertinente. Eu vou tentar só fazer um apanhado geral aqui, não vou me estender muito, né? A indústria de ferro e aço, né, ela é uma grande poluidora, como o professor Paulo falou, né? A gente tem aí como fonte dominante aí o carvão mineral, que tem uma grande emissão de CO2, que varia aí de 1,5 ao 3,8, né, por tonelada de aço bruto produzida, né, de acordo com a World Steel Association, né? Uhum. É uma das grandes, além de tudo que o professor Paulo falou, uma das grandes contribuidoras, né? Hoje uma metodologia, na verdade, já existente há muito tempo, hoje com o nome de economia circular, é muito importante, né? O papel da reciclagem, né? Você está trazendo aí sucatas, né? Para o processo, é uma forma que você contribui bastante, né? Para a redução aí de emissões. Desde 2017, de acordo aí com o relatório de sustentabilidade do Brasil, a indústria ela tinha em torno de 57%, né, de autossustentabilidade devido à reciclagem, né, que hoje é em torno de 19 mil toneladas. É claro que o aço ele tem uma grande vantagem porque ele ele consegue ser reciclado por diversas vezes, mantendo suas características, né, de acordo aí com a Boreal of International Recycling, né, a gente tem aí para cada tonelada de aço, para cada tonelada que você tem que você recicla, né, você traz uma economia de 1.100 quilogramas de minério de ferro, 630 de carvão, 55 de calcário e 1,8 barris de petróleo, além de 2,3 metros cúbicos de aterro sanitário que você evita aí de estar agredindo o meio ambiente. O professor Paulo falou um ponto muito interessante, né? Combustíveis renováveis, né? Que você vai buscar aí o aço verde ou então o aço carbono neutro, né? Uma das opções é o biocombustível, como ele bem falou, e tem várias pesquisas que eu vi que eles estão desenvolvendo. O coque de carvão vegetal também, né? Então, de forma que você busca aí meios tecnológicos para você estar fazendo a produção, o carbono neutro, né, ou o carbono crédito de carbono, né, quando você consegue gerar menos do que você está poluindo. Isso hoje o mundo inteiro vê como com bons olhos, né? É uma commodity, né? A commodity ela é comercializada aí no mercado internacional, né? Então, assim, para cada tonelada de emissão que você tem, para cada tonelada de você tem um crédito de carbono, né, para cada tonelada. Então, essa é uma relação que se faz. Um outro combustível que é o futuro, como o professor Paulo bem falou, é o hidrogênio, né? O H2V. A Unifei inaugurou em setembro de 2023 uma planta, teve investimento da Alemanha de 25 milhões de reais, né? A princípio, né, já se gastou quase 50. Então, assim, é uma planta que está bem adiantada, tem inclusive uma página, que é H2V, lá, que tem todas as informações, depois quem tiver curiosidade. O hidrogênio ele tem um problema, que o professor Paulo falou muito bem, que é o custo, né? O custo é muito elevado, então, por cada quilograma de hidrogênio, você tem um custo significativo, e isso é um desafiador, além das questões de segurança, você precisa de armazenar em tanques de alta pressão. Então, esse também é um problema, né? Para a gente estar aí. O hidrogênio verde, você precisa de uma fonte renovável para que ele seja hidrogênio verde.
lá na planta da universidade, a gente vai usar painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica, para fazer a eletrólise, né? Ele não se encontra isolado no meio ambiente, mas é o combustível do futuro. Com essas questões geopolíticas, que todos sabem e acompanham, que já perduram por mais de um ano, né, ocorrendo aí, infelizmente, né, na Rússia e Ucrânia, a gente tem bons olhos para o Brasil com relação ao hidrogênio, né? Então, assim, a gente tem uma disponibilidade muito grande, então vários países estão com bons olhos no Brasil para estar aí investindo, né? Então, assim, acredito que nos próximos tempos terá muito investimento, a universidade aí, né, é o nosso campo fértil para a gente estar trabalhando tudo isso. A Unifei tem planejamento de testes de fazer híbrido, né? Fazer misturas, né? De diesel, hidrogênio, fazer vários balanços, calcular emissões e ver qual que é o ponto ideal, né? Vai ter lá posto, né? Para fazer abastecimento de carro. Tem várias empresas que estão querendo já fazer projetos piloto para estar aí utilizando como matriz aí primária o hidrogênio. Então, eu fiz uma apanhada aí, professor Paulo, para não ficar repetitivo, acho que sua palestra foi bem completa, e eu tentei fazer uns encaixes aí para a gente agora fazer um bate-bola aí com os convidados. Perfeito. Obrigado, Lindomar. Muito pertinente essas observações. Sem dúvida alguma, Lindomar, realmente agradecido. Você foi bastante objetivo, destacou pontos, né, que o Paulo tinha trazido na palestra, complementou com algumas informações, e sem dúvida alguma, Paulo, a gente tem aí uma janela de oportunidade para o Brasil, né? Como o Lindomar colocou agora no final da fala dele, em relação à questão de produção, né, de hidrogênio. E vale destacar também, ao final da sua apresentação, Paulo, que você fez questão de trazer para a gente algumas perspectivas de sustentabilidade do projeto que você nos apresentou, né? Da produção de ferro e aço aí, com expressiva redução de emissões de gás de efeito estufa, porque é bem isso mesmo, né? A gente pensa que ao longo de séculos, né? A perspectiva econômica sempre foi a preponderante, né? E as demais perspectivas, as demais dimensões dos projetos e empreendimentos praticamente desconsideradas, não é? E aí a gente discute isso em sala de aula com os alunos da graduação, na pós-graduação, a importância de identificar, né, os benefícios, as vantagens que um novo projeto, um empreendimento, né, uma nova rota tecnológica que seja traz para a gente sobre o aspecto ambiental, ecológico, social, cultural e vai por aí afora, né? Então aí a gente está realmente procurando avançar na prática, não é? De um modo realmente alinhado com os princípios de sustentabilidade. Né? É bem por aí. Bem, eu não quero me alongar muito, o tema é por demais atual e por demais instigante. Eu vou finalizar nesse momento essa primeira parte do nosso encontro, que é gravada, e a partir de então ficaremos totalmente à vontade, sem gravação, para interação, tá? Então a gente aceita inscrições dos participantes, com o microfone, tá bem? Com as perguntas, então. Vamos finalizar esse primeiro momento do encontro